as aulas presenciais. Lembrando que você tem que ir com máscara, você vai com uma máscara, leva outra máscara para trocar depois do intervalo. E também levar uma garrafinha de água para você, beber água lá na escola, porque é muita quantidade de copinho e aí fica complicado, às vezes faltam os copos, então você vai comprar uma garrafinha simples, não precisa ser nada muito complicada, tá bom? Tem no supermercado, bem fácil para vocês acharem. Outra coisa, nós vamos entrar a 1h da tarde e sair às 5h30, mais ou menos, tá? Vai ser no horário normal. Nós vamos entrar pelo portão principal, vocês vão entrar pelo portão principal e vão sair pelo portão principal também. Lembrando que vão sair todas as salas do 1º ao 5º ano no mesmo horário. Nós vamos ficar na nossa fila do 3º ano A, na fila escrita embaixo, que vai ficar então no chão, não sei se vocês sabem, nós vamos ficar no lugar certinho do 3º ano A, escrito ali no pátio, tá bom? Os mesmos protocolos de sanitização nós vamos utilizar ainda, como utilização da máscara direto, utilização da máscara e também o uso do álcool gel, lavando as mãos sempre que precisar, sempre tendo essa higienização. E utilizando também material seu, levar o seu lápis, a sua borracha, o seu apontador, sua régua, sua tesoura, sua cola, tudo que você tiver em casa, leve para você usar somente o seu material. Vocês sabem que não pode ficar compartilhando materiais dentro da sala, tá bom? O livro, usar os livros, a semana que vem, para a matemática, eu vou voltar com o livro Aprender Juntos, que nós estamos terminando hoje, o Aprender Sempre, de matemática. E de português, nós vamos continuar com o Aprender Sempre, que nós ainda estamos no meio deste livro azul aí do Aprender Sempre, tá bom? Não é o livro cor-de-rosa que a gente vai usar de língua portuguesa. E os outros livros, conforme o horário que tem lá estipulado. Eu não vou mais mandar, então, essa parte dos livros, não vou mais enviar roteiro de aula, todos vão estar presencialmente na escola, tá bom? Hoje ainda nós temos a turma 1 assistindo a aula online e a turma 2 lá na escola. Mas a partir da semana que vem, tudo presencial, certo? Tudo presencial, prova presencial, tudo presencial, como era antes da pandemia, tá bom? Eu sei que vocês pegaram um longo tempo com pandemia, lembrando então como era o 1º ano, tá? Que eu acho que fica mais fácil para vocês. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos começar a sequência didática 4, falando sobre o jornal falado. Então, luz, câmera, ação. Lembrando dos jornais da televisão. E aí, a gente vai falar um pouquinho e vai registrar alguns conhecimentos. Nós estamos na página 49 do livro, Aprender Sempre. O que é um jornal falado? Então, tá pedindo para registrar ideias da roda de conversa. Então, com essas ideias, são essas ideias. Tem um círculo aí, você vai escrever. O jornal, ele é falado e ouvido. Então, as pessoas falam. O que mais? Nesse jornal, nós temos um apresentador, que é o âncora, que a gente fala, né? Ele que fala as mensagens, as informações. Nós geralmente temos um horário fixo. Lembra do Jornal Nacional? O Jornal Nacional é fixo. O Jornal da Record também é fixo, do SBT, tá bom? Também fixo. O jornal falado do Madalena, ele é no rádio, na internet, que temos o jornal falado e visto também, né? Hoje nós temos o jornal da Morada, né? Ele é visto e ouvido também. Você pode fazer esses dois movimentos. Então, esse jornal ele pode ser na TV, que aí a gente vê a imagem e o som. Também pode ser na internet. Também você pode pegar no YouTube e assistir esse jornal falado e o quê? E você escuta e ouve. Ou você escuta e vê, quer dizer. O rádio, você pode apenas ouvir os sons, que fica mais complicado da gente o quê? Entender o que está acontecendo. Também nós temos depoimentos para mostrar a verdade, tá? Depoimentos das pessoas, as reportagens. Nós temos uma linguagem própria,
que é apenas do jornal mesmo. Então, eles falam boa noite, bom dia, eles falam com a pessoa que está aí, a pessoa que está falando, o apresentador, ele tem o quê? Uma conversa mesmo com a pessoa que está do outro lado. Qual a finalidade, então, desse jornal falado? É informar as notícias que acontecem ao longo do dia, tá bom? Página 50, aula 2, compreender melhor um telejornal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre telejornalismo, as definições, tá? Isso daí foi retirado da Wikipédia, tá? Telejornalismo é a prática profissional do jornalismo aplicada à televisão. Então, um jornal que está na televisão, que está falando, também nós encontramos no YouTube, lembrando, né? Nos canais aí que dá pra gente ver nas mídias, dentro do próprio celular ou computador. Telejornais. Programas que duram entre segundos e horas e divulgam notícias dos mais variados tipos, utilizando imagens e sons. E geralmente tem um narrador chamado âncora, no jargão profissional. Os canais de televisão, né? Os canais de televisão podem apresentar telejornais como parte do programa normal, transmitida diariamente ou mais frequentemente horários fixos. Às vezes, outros programas podem ser interrompidos com plantões de notícias, new flashes, em casos muito importantes e urgentes. Então, algo que aconteceu agora, eles entram, então, ao vivo para explicar. Um newscast, que é isso? Normalmente consiste em uma cobertura de várias notícias e outras informações produzida localmente por uma emissora ou por uma rede. Pode também incluir material adicional com notícias de esportes, previsão do tempo, boletins de trânsito, comentários e outros assuntos, tá bom? Continuando na página 51, então a gente vai fazer então o quê? Um resumo de tudo isso que a gente acabou de falar. Telejornalismo. O que é isso, professora? É o jornalismo aplicado à televisão. Telejornalismo. Telejornais, que é isso? São programas que divulgam notícias. O âncora é o apresentador desse telejornal. Plantões de notícias. É as notícias a qualquer momento, a qualquer hora pode aparecer então uma notícia e aí eles entram ao vivo dentro da televisão. Newscast é um conjunto de notícias, tá? É um conjunto de notícias que eles fazem para passar aos ouvintes. Depois a gente vai para a aula de matemática. Na aula de matemática nós estamos na página 127. Divisões com lápis de cor. Então, a gente vai entrar um pouquinho sobre divisões, mas nós vamos ficar mais ainda na semana que vem. Eu vou passar bastante exercícios para a gente poder fazer essa parte de divisão. Hoje a gente vai fazer um pouquinho mais simples. Olha lá. 1. Luísa ganhou de sua avó uma caixa de lápis de cor com 24 cores. Ela quer dividir com sua amiga Roberta. Então, se você tem uma caixa de lápis de cor na sua casa, você vai pegar 24 lápis de cor, tá? E você vai dividir em duas pessoas. Pegue duas caixinhas e 24 lápis. E aí você vai dividir esses 24 lápis dentro de cada caixinha, pensando o seguinte: cada pessoa que vai receber essa caixinha tem que ser o quê? Igualmente dividida. Essa divisão tem que ser igual. Então, dividindo igualmente, né? Você vai colocando e aí você vai ver que você vai dividir 12 lápis de cor numa caixinha e 12 em outra. 12 mais 12, 24. Então, dividir 24 lápis em duas caixinhas. Depois, com esses 24 lápis, continuando na página 128. Matheus ganhou uma caixa com 24 lápis e quer dividir com mais 2 amigos. Então, ele e mais 2. Então, são 3 pessoas. Os 3 ficarão com a mesma quantidade. Como você vai fazer? Então, se você quiser, você separa aí na sua casa 3 caixinhas ou 3 espaços. E com esses 24 lápis, você vai dividir em 3 partes, igualmente, tá? E aí, você vai perceber que vão ser o quê? 8. 8 lápis de cor para cada pessoa. 3. Qual dessas ideias cada problema explorou metade ou terça parte? O problema 1 é metade, então, metade, nós dividimos metade para cada um. E o problema 2, em terça parte, em 3 partes, tá? 4. Felipe ganhou uma caixa com 36 lápis de cor. Ele quer dividir entre ele e mais 4 amigos.
É possível que todos fiquem com a mesma quantidade? Então, olha lá, 36, tá? E aí, a gente vai dividir entre 5 pessoas. Então, faça a separação de 5 partes aí na sua casa. Pegue 36 lápis de cor e aí divida. Então, olha lá. Cada um vai ficar o quê? Com 7 lápis. E aí, tá escrito, e a sobra de um lápis de cor. Um lápis de cor. Portanto, uma das crianças pode ficar, então, com 8 lápis de cor. Ou você pode fazer o seguinte, você pode deixar 7 para cada um e sobrou um de resto, que a gente vai estudar lá a semana que vem falando sobre divisão. A gente vai fazer algumas atividades todos juntos no caderno falando sobre divisão. Divisão sem resto, sem sobrar nada e divisão sobrando então, tá bom? As contas de divisão com sobra ou não, tá? Nesse caso sobrou um lápis, você vai ver que sobrou um lápis. Cada um, essas 5 crianças receberam 7 lápis e sobrou um lápis. E aí é o resto que a gente chama, tá bom? Aí depois fala assim, elabore um problema com 48 lápis de cor. Então, olha lá, eu fiz o seguinte, eu fiz um exercício aí que vocês estão vendo e tá falando o seguinte, deixa eu buscar aqui, peraí. Espera um minutinho, 127, 128. Deixa eu abrir aqui, né, porque eu tô com o computador ligado. Tenho 6 sobrinhos e vou dar uma caixa com 8 lápis de cor para cada um. Então, 6 sobrinhos, 8 lápis, cada caixinha tem 8 lápis. Quantos lápis eu vou entregar? Então, somando 8 vezes, 6 vezes o número 8, então 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, dá 6 vezes o número 8. 6 vezes 8 igual a 48 lápis, tá bom? 48 lápis de cor. Aí, a gente tá trabalhando a multiplicação, correto, gente? Mas aí, eu vou trabalhar com vocês, eu passei para vocês alguns exercícios, probleminhas, falando sobre multiplicação. Então, olha lá. Vamos treinar a multiplicação? Como eu como uma maçã por dia. Quantas maçãs como em uma semana? Então, lembrando, uma semana nós temos 7 dias, 7 dias da semana. Então, 7 vezes 1, então, uma maçã em cada dia da semana. Então, somando, nós temos 7. 7 vezes 1, 7. Ou 1 vezes 7, 7, que é igual, tá? 2. Em uma família, 3 irmãos ganharam R$8 cada um. Quantos 3 irmãos ganharam ao todo? Então, olha lá, cada um irmão, olha lá, cada caixinha são os irmãos. Então, cada um recebeu R$8. Então, 8 mais 8 mais 8. 3 vezes 8 igual a 24. 3. Comprei 3 caixinhas de bala. Em cada caixinha há 6 balas. Então, 6 balas. Olha lá na caixinha. 6 balas temos em cada caixinha, que são 3 caixinhas. Quantas balas comprei ao todo? Então, eu posso somar 6 mais 6, 12. E 12 mais 6, 18. 3 vezes 6, 18. Ou 6 vezes 3, 18 também. Certo? Hoje, então, são essas as atividades que nós temos nessa aula de hoje, tá bom? Lembrando, então, que você vai seguir o horário que eu passei lá no WhatsApp, o horário para a semana que vem, levando os livros certinhos, tá? Fazendo todas as atividades lá na escola. Por enquanto, eu não vou mandar muita tarefa. A única coisa que eu vou mandar esse final de semana, como é um final de semana extenso para vocês, então, estou enviando para vocês uma atividade que eu passei para a turma 1 ontem, né? Vocês estão aí com essa atividade de matemática. Faça essa atividade com calma. Se precisar de ajuda, mamãe tá aí. Se precisar de ajuda também, nós temos no livro Aprender Juntos, o azul lá, aquele livro. Também tem vários exercícios aí com material dourado. Utilize esse livro, pode utilizar como consulta para você fazer essas atividades em casa, para valer, então, como atividade de tarefa para você fazer em casa. Essa atividade ela é avaliativa, valendo de 0 a 10, como se fosse o quê? Uma prova. Não esqueçam disso, vamos fazendo tudo lentamente. Já estou fazendo também várias atividades avaliativas para esse bimestre lá na escola, como atividade de história,
sobre os meios de transporte. Também estou preparando outras atividades para vocês realizarem lá na sala de aula. Vamos concentrar tudo que a gente puder lá na sala de aula para a gente terminar esse ano o melhor possível, fazendo o nosso melhor, tá bom? Então, hoje é a minha última gravação de aula, assim, acredito eu, né? Não sei, né? Porque a vida é tão confusa, mas que cada um possa fazer o seu melhor, como todos têm feito, faça com tudo da melhor maneira possível, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês, um ótimo feriado. Lembrando que a gente só volta na quarta-feira, então segunda e terça-feira não tem aula, tá bom? Levando os livros, tudo certinho, caderno, as máscaras, não esquecendo das máscaras, né? Colocando uma mão no rosto e outra na bolsa e a garrafinha de água. E também lembrando que a gente vai, então, a partir de quarta-feira, da 1 da tarde até as 5:30 da tarde, tá bom? Tchau, tchau e até mais para vocês.